Oi, nono ano. E aí, tudo certo com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar a unidade 3, que é o último conteúdo referente à apostila do primeiro bimestre, ok? Vamos analisar o período entre guerras. Vamos lá. O período entre guerras trata-se aí dos anos compreendidos entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra, ok? Então, segundo o historiador Eric Hobsbawm, há uma continuidade da Primeira Guerra no conflito iniciado em 1939. Assim, pessoal, os 21 anos que separam aí os dois acontecimentos seriam uma pausa nas ações bélicas, porém os eventos do período seriam o elo entre elas. Com o fim da Primeira Guerra, foi assinado entre as potências da Europa o Tratado de Versalhes, em 1919, que nós estudamos já nas aulas presenciais, tá? Então, o que o tratado impôs à Alemanha? Algumas medidas, como, por exemplo, a perda dos territórios conquistados, como a Alsácia-Lorena e as colônias africanas e asiáticas, a redução das forças armadas, a proibição de fabricação de armamentos pesados e também o pagamento de indenização aos países aliados vencedores aí do conflito, ok? Então, nesse sentido, o alto valor da indenização e os custos de 4 anos de guerra deixaram a Alemanha em uma profunda crise econômica. Os demais países europeus também, pessoal, precisaram encarar o processo de reconstrução, tá? Então, o dinheiro veio dos Estados Unidos, considerado aí o vencedor da guerra. A década de 1920, ela foi marcada por um período de grande euforia econômica no país. E é desse momento o chamado American Way of Life, que é o estilo de vida americano, caracterizado aí pela alta produção e o consumo em massa. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de uma imagem, de uma figura, onde aparece uma família consumindo aí várias marcas, ok? Essa figura também representa o momento vivido e percebam que há uma grande quantidade de alimentos, ó, as pessoas, a família inteira, as crianças estão com bastante produtos nas mãos, tá? Então, esse período de produção em massa se reflete nessa imagem, ok? Nas duas, no caso. Então, produtos como carros, eletrodomésticos, eles tornaram-se acessíveis para a parte da população americana que consumia aí o cinema, a música, mais especificamente ritmos como o jazz e o charleston, que eram ritmos bastante populares aí na época que o pessoal gostava de dançar, tá? E os esportes também. Aqui temos uma imagem representando o jazz e aqui o charleston. Só que, pessoal, esse período de euforia econômica logo chega ao fim, tá? Então, questões sociais como, por exemplo, a desigualdade social, elas eram extremamente grandes e grande parte da população estava abaixo aí da linha da pobreza, tá? Então, a modernização da agricultura resultou em uma produção superior à demanda, diminuindo aí o preço dos alimentos e aumentando os estoques. A produção das indústrias atingiu níveis maiores do que a população era capaz de consumir, gerando então uma série, pessoal, de demissões, bem como a diminuição da produtividade, ok? Em 1929, o mercado não aguentou a especulação de ações na Bolsa de Valores e essas passaram aí, então, a perder o valor, resultando no quê? Na queda da Bolsa de Nova York em outubro de 1929, tá? Então, resultou também no início de uma grave crise econômica que atingiria aí todos os países de economia capitalista. E a crise, ela começaria então a ser resolvida com a adoção em 1933 do New Deal, que é o conjunto de medidas adotados aí pelo presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, ok? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, ó. A legenda diz lá, ó, um investidor oferece seu carro por $100 em dinheiro, pois perdeu tudo na Bolsa de Valores, tá? Em 1929. Pessoal, a Alemanha, então, que se recuperava da guerra, enfrentou um recuo econômico com a crise de 1929, fortalecendo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, fundado aí em 1920, tá?
Então, a ideia de um poder totalitário era a base da estrutura de poder pretendida pelo nazismo, ok? Para Hitler, apenas alguns indivíduos privilegiados intelectualmente teriam aí a capacidade de promover o progresso da humanidade. Então, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler assumia o poder na Alemanha. Ao assumir o poder, pessoal, o Hitler promoveu imediatamente uma intervenção na imprensa, submetendo aí ao Ministério da Propaganda. Com intensa perseguição e prisões de seus adversários, uma nova eleição parlamentar deu ao nazismo a maioria absoluta, ok? Então, o primeiro ato dos novos deputados foi conceder a Hitler plenos poderes. Com o poder absoluto, Hitler passou então a concretizar um de seus objetivos políticos, que no caso era a perseguição aos judeus nos territórios da Alemanha. Aqui, essa imagem, pessoal, vocês têm ela na apostila, tá? Ó, Adolf Hitler quando integrava o exército na Primeira Guerra Mundial. É uma imagem retirada da apostila de vocês, ok? Agora vamos para o fascismo. Pessoal, então a Itália também viveu aí o período de um regime totalitário, que no caso era o fascista, na qual o líder era o Benito Mussolini, tá? Então, ele via na construção de um Estado forte e autoritário a chave aí para o desenvolvimento italiano. O Partido Fascista chegou ao poder no ano de 1922, quando o rei Vítor Emanuel III da Itália nomeou aí o Mussolini como primeiro-ministro. Então, Mussolini iniciou uma repressão pesada, tá, contra os sindicatos e os partidos aí que eram da oposição. A popularidade do líder fascista vinha no caso dos discursos que ele fazia. Então, os discursos agradavam a população, com seus apelos à grandeza da Itália e seus planos de um novo Império Romano. Só que, pessoal, por trás dessa articulação, por trás dessa oratória, havia um líder influenciável e indeciso. Essas características aí marcaram a presença italiana nos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, ok? Temos essa imagem aqui, que também é da apostila de vocês, ó, Mussolini em um de seus discursos em Milão, ok? Agora vamos para a Guerra Civil Espanhola. Então, no ano de 1936, a Itália e a Alemanha formaram aí uma aliança de proteção mútua, que era o eixo Roma-Berlim, que lutaria junto aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a República Espanhola, ela não conseguia se estabilizar devido aos desentendimentos aí entre as facções de esquerda que estavam no governo. Então, após as eleições vencidas pela Frente Popular em 1936 e a proposição de reforma agrária, as forças conservadoras começaram então a reagir. Então, o general espanhol Francisco Franco se recusou, então, a aceitar a vitória da Frente Popular e deu início aí ao conflito conhecido como Guerra Civil Espanhola. Francisco Franco, pessoal, ele era simpatizante do fascismo e recebeu aí a ajuda dos alemães e dos italianos para derrotar a Frente Popular e instalar um governo forte e autoritário que durou até 1975, o ano de sua morte, ok? Essa imagem também é da apostila de vocês, tá? Então, temos uma faixa aqui, e essa faixa está dizendo o seguinte, ó, durante a Guerra Civil, não passarão, o fascismo quer conquistar Madrid, Madrid será o túmulo do fascismo. Pessoal, encerramos essa videoaula por aqui, na próxima semana eu retorno com outro conteúdo, até mais!